Vamos lá, João 16, versículos 32 e 33, diz assim a palavra do Senhor. Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, sou grato a Ti pela Tua palavra e eu peço a Deus que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Assim como o Senhor já falou conosco por meio dos louvores, assim como temos sido edificados por esse momento de comunhão, ainda que seja aqui pelo chat, ao vivo, eu peço que o Senhor fale profundamente, continue a falar ao nosso coração por meio da explanação da Tua palavra. Nos renova, Senhor, nos fortalece e que hoje possamos sair desse culto, dessa ministração, impactados pela Tua verdade, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você já escutou aquele provérbio, né? Se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Já escutou isso? Parece que o texto em que nós lemos, ele vai estar trazendo a carta de João, na realidade, né? O Evangelho de João e as suas cartas, ele costumeiramente apresenta o mundo como sistema. O mundo como um sistema corrupto, o mundo como um sistema corrompido. Quando eu falo sobre isso, né? Eu estou colocando no aspecto do mundo o sistema pecaminoso. Aí envolve questão cultural, envolve questões políticas, envolve uma série de fatores no que diz respeito ao mundo corrompido. Então, quando Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o que Jesus está dizendo é o mundo corrupto, é o mundo caído. Se você for ver lá, o próprio Tiago vai dizer, o próprio João vai dizer as palavras de Jesus no capítulo 15, verso 18 e 19, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, eles o amariam, como se fossem dele. Vós, porém, não sois do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Esse mundo aqui é sistema. João 3,16 é diferente. Quando João fala lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o mundo ali refere-se a pessoas. O mundo, nesse contexto aqui, refere-se a sistema corrupto, a sistema decaído, a cultura corrompida. E aí quando a palavra do Senhor também diz que o mundo jaz no maligno, é o mundo nesse aspecto, sistema. Então, o que tem acontecido com muitas pessoas, o que tem acontecido com muitos crentes também, já que você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Eu quero lhe dizer uma coisa, quando a palavra do Senhor diz que foi Jesus que venceu o mundo, não está dizendo que somos nós necessariamente, como pessoas. E muitas vezes a gente tem tentado lutar com a nossa força. Muitas vezes a gente tem tentado ir na força humana, na força do nosso próprio braço. Tiago, no capítulo 4, verso 4, ele faz um alerta aos crentes ao dizer que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E muitos crentes têm cedido a essa pressão, né? E têm se juntado ao mundo muitas vezes. O que eu tenho visto, o próprio Jefferson estava comentando comigo, ele é professor de faculdade, no meio dos adolescentes ali e tudo, e às vezes percebe, e eu percebo isso na faculdade, eu já percebi isso no período em que eu estudava no ensino médio, a pressão que aqueles que são crentes sofrem nesse mundo corrompido, a pressão que aqueles que amam a Deus, que querem servir a Deus verdadeiramente sofrem. Às vezes tem alguns que são nome de evangélicos, eu sou evangélico, tu é evangélico? Porque meu pai, minha mãe tem que ir para a igreja. Às vezes na igreja é até ativo, faz parte do grupo de coreografia, faz parte do grupo dos jovens, né? Até dá palavra, mas às vezes não tem força quando chega na faculdade, quando chega no colégio, quando chega no trabalho, não consegue se colocar, por quê? Porque o mundo faz essa pressão, e às vezes faz-se valer esse ditado, se eu não posso com o inimigo, eu vou juntar-me a ele, porque eu não consigo fazer diferença, porque eu não consigo de alguma maneira fazer com que o sal e a luz, que são propriedades da igreja, faça diferença no reino das trevas, no meio desse sistema corrompido que nós temos vivido. Mas o que eu gostaria de falar com você hoje é que no meio desse sistema que nós vivemos, e Jesus já estava falando sobre um sistema como esse, eu gostaria de falar sobre esse tema com você. Jesus venceu o mundo nesse contexto. Jesus venceu o mundo, sistema corrompido, sistema decaído. E a primeira coisa que eu posso refletir dentro dessa palavra de Jesus, das frases que nós podemos ler aqui no verso 32 e 33, primeiro, que as aflições são temporárias. Observe o que Jesus diz: eu venci o mundo. É isso que ele fala no versículo 33. Eu venci o mundo.
A última frase que Jesus diz no capítulo 16 é essa. A palavra do Senhor está dizendo que essas aflições, elas não podem ser motivos de escândalo. Versículo 1 do capítulo 16, Jesus fala: eu lhes tenho dito isso para que vocês não venham a tropeçar. Desde o capítulo 13 de João, Jesus começa já a dar ali suas palavras finais, a anunciar que ele vai padecer, que ele vai morrer. Do versículo 18 do capítulo 15, entrando em todo o capítulo 16, Jesus vai apresentando essa dificuldade, esses problemas, essas lutas que os discípulos enfrentariam exatamente por causa do sistema. Sabe o que eu quero dizer para você? O marxismo cultural está aí. O que é o marxismo cultural? Tudo isso que nós temos visto, que você vê que a Globo defende, e você vê nas novelas, e muita gente nas faculdades legislando. O marxismo cultural, às vezes, é essa predominância de ideias progressistas, de ideia da esquerda. Esse marxismo cultural é um sistema mundano, é um sistema maligno. Agora, como a igreja deve se posicionar diante disso é a questão. É como a igreja vai se posicionar diante disso que é a questão. Eu imagino que as abordagens que nós temos tido, que muitos pastores têm tido, às vezes, têm chocado um pouco e não têm surtido muito efeito. Nós precisamos refletir como nós devemos alcançar esse público, como nós devemos alcançar o mundo, se Jesus já venceu o mundo. Ele falou: olha, vocês vão ser perseguidos mesmo. O que eu tenho visto, eu não creio que a igreja será a hegemonia. Eu até acho que quando a igreja se torna, no seu padrão, às vezes hegemônico, isso sobe a cabeça e se torna ruim. Desde de Constantino, quando a igreja aliou-se ao Estado, isso não foi algo benéfico, isso não foi algo bom, porque a igreja aliou-se ao sistema, e isso não foi positivo para a história da igreja. Houve muito derramamento de sangue. Agora, quando Jesus diz que nós vamos passar por tribulação, que nós vamos passar por dificuldades, que nós seremos perseguidos pelo sistema, isso tem que gerar em nós uma coisa, e uma confiança, e uma determinação. Jesus venceu o mundo, não foi eu e nem você, foi Ele. Jesus venceu o mundo. É isso que a gente precisa refletir, que as aflições são temporárias, que as aflições são passageiras, que as aflições têm um tempo a se cumprir. Existe uma escatologia a se cumprir. A gente estava estudando um pouquinho sobre isso, né? A igreja sendo perseguida na história. A visão amilenista traz isso, de que vários anticristos foram se levantando na história, e vai continuar se levantando outros anticristos até que Jesus venha, e ele vai vir e reinar com seu poder, reinar com sua glória. Então esse sistema corrompido, esse sistema mundano, ele tem prazo de validade, mas não é na minha força e não é na sua força. A gente precisa entender uma coisa: as aflições são temporárias, as aflições são passageiras, porque Jesus venceu o mundo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, Paulo vai dizer que as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um eterno peso de glória. Preste bem atenção nisso. Paulo falando de leves e momentâneas tribulações, leves e momentâneas, leves e passageiras. Quais são as tribulações que Paulo passou? Vamos tentar refletir aqui nas tribulações de Paulo. Apedrejado. Hernando Dias Lopes faz assim uma sinopse muito maravilhosa de tudo que Paulo passou. Paulo foi apedrejado por conta do Evangelho. Paulo foi açoitado por conta do Evangelho. Paulo foi perseguido. Paulo foi preso. Paulo foi, no final de sua vida, decapitado por causa do Evangelho. E sabe o que Paulo diz? Leves e momentâneas tribulações. Eu quero te perguntar, quais são as tribulações que você tem passado por causa do Evangelho? Alguns têm passado por algumas provações, por algumas tribulações, aí já quer largar Deus, já diz que, meu Senhor, vou te abandonar, porque desse jeito não dá. Paulo está dizendo que essas tribulações são leves e momentâneas. A igreja do primeiro século era perseguida. Muitos irmãos no primeiro século, ali quando Roma estava perseguindo a igreja, foram lançados no Coliseu. Alguns eram devorados por feras, iam morrendo aos poucos, sendo devorados, e não negaram o nome do Senhor. E aí a gente, no nosso contexto ocidental, século 21, a gente sofre algumas piadinhas, algumas sanções, algumas coisas, e às vezes nós queremos nos decepcionar com Deus. Leves e momentâneas tribulações que estão produzindo para nós um eterno peso de glória, incomparável com tudo que o Senhor tem preparado para nós. As tribulações, meu querido, são passageiras. Jesus já declarou, Jesus já deu o decreto: eu venci o mundo. Jesus venceu esse sistema corrupto, esse sistema caído, esse sistema decaído. Segunda coisa que eu posso aprender é que nós não devemos esmorecer. Olha o que Jesus diz: tende bom
ânimo. Capítulo 16, o versículo 33. Contudo, tenham ânimo, ou tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O fato de Jesus ter vencido o mundo deve gerar em nós ânimo, e por isso nós não podemos desanimar. No versículo 16 é onde Paulo vai dizer, por isso não desanimamos. Paulo vai dizer no capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 16, por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se desfaça, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que o nosso físico seja dilacerado, ainda que o nosso físico seja machucado, ainda que o nosso físico seja de alguma maneira, sofra essa perseguição por causa do Evangelho, o nosso homem interior, contudo, se renova dia a dia. Por isso não desfalecemos, por isso não desanimamos. Sabe, o mundo está sofrendo com essa pandemia, as pessoas estão atônitas, as pessoas estão aflitas, mas como nós lemos aqui no começo, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, que não se abala, mas fica firme para sempre. Então eu quero te trazer uma palavra de confiança. Jesus venceu o mundo, então as aflições são temporárias, são passageiras. Jesus venceu o mundo, isso significa que nós não devemos esmorecer. Sabe, meu querido, o William Taylor, ele diz o seguinte: o mundo não odiaria os anjos por serem angelicais, mas odeia os homens por serem cristãos. Ele lhes inveja o novo caráter, é atormentado por sua paz e fica furioso com sua alegria. O mundo não consegue entender a nossa paz, o mundo como sistema caído, como sistema corrompido, não consegue entender o que se passa na mente do cristão. Agora, o que eu tenho percebido muitas vezes é que o mundo tem corrompido os crentes. Há uma mentalidade muito distorcida do que é evangelho na mentalidade de muita gente. Amados, se nós hoje fôssemos conversar com os primeiros cristãos, se nós hoje fôssemos conversar com aquelas pessoas que compreenderam, que receberam de Jesus, os discípulos ali que estavam vivendo na igreja primitiva, nós teríamos um choque muito grande do evangelho que nós vivemos hoje para o evangelho que eles viviam, do que nós entendemos que é tribulação, do que nós entendemos que é provação, do que nós entendemos do que é evangelho. O que é evangelho? O que é graça, o que é a salvação pela graça, o que é ter os olhos voltados para Deus, o que é ter visão no reino. Nós tomaríamos uma surra de Bíblia e de cristianismo, porque o cristianismo que nós temos vivido hoje está muito longe do que é o cristianismo verdadeiro, o cristianismo autêntico. Quando Jesus diz, olha, não desanime, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, é porque nós precisamos compreender que em meio às provas, que em meio às lutas, nós precisamos perseverar. Existem irmãos nossos, crentes, em outras nações que estão sendo perseguidos, estão perdendo a vida por causa de Cristo. Pessoas que entendem o que é o verdadeiro evangelho, pessoas que entendem a graça de Deus. Porque aqui no Brasil a gente ainda ouve pessoas querendo determinar o que Deus deve fazer, querendo colocar Deus na parede, dizendo que vai abandoná-lo, dizendo que vai largar se Deus não fizer. Crente mimado que fica querendo fazer joguinho com Deus, que fica querendo fazer joguinho com Jesus, que não aprende o processo, que não tem entendido que o processo que nós estamos passando é um processo de amadurecimento, um processo de crescimento. Deus está levando a igreja brasileira a um processo de maturação. Deus está nos colocando no forno, Ele está nos aquecendo para que a gente seja refinado, Ele está fazendo com que as coisas no Brasil aconteçam, para que a igreja brasileira saiba o que é servi-lo com integridade, o que é ser igreja verdadeira. Tem muita gente indo para templos ou assistindo lives querendo sua bênção financeira, querendo suas curas, achando que o ser crente é status, é muito bom, é esfregar uma lâmpada e esperar que o gênio apareça e satisfaça seus 3 pedidos. Isso não é ser igreja. Jesus venceu esse mundo decaído, Jesus venceu esse mundo corrupto, Jesus venceu esse sistema, não foi para te dar casa, carro. Não foi para fazer com que a gente fique com essas ambições mesquinhas. Isso é infantilidade. Isso é infantilidade. Isso não é ser igreja. Ser igreja é servir, é colocar-se à disposição, é dizer, Senhor, eis-me aqui. Melhor é dar do que receber, e eu dou a minha vida. O Senhor já me deu o que eu não mereço. Jesus se entregou naquela cruz, me deu uma visão de eternidade, me deu uma certeza, uma garantia de uma eternidade ao lado do meu Senhor. Então o que eu posso fazer nessa terra? Fica correndo atrás de carro, de casa, parece criança, colocando no aspecto espiritual, parece criança que, se o pai dele for falar sobre uma formação com ele, se o pai dele for falar sobre família com ele, ele não vai entender. Ele vai falar, não papai, eu quero brincar de carrinho, a menina, eu quero brincar de casinha. É a mesma coisa.
Não tem como um pai adulto chegar para uma criança e falar: e aí, meu filho, como é que você vai formar a sua família? Uma criança de 4 anos de idade não vai entender isso. O que ele quer? Ele quer um carrinho para brincar. O que uma menina quer? Ela quer uma boneca para brincar. Quer um videogame. Aí Deus chega para alguns da igreja, que às vezes já tem até tantos anos e tantos anos na igreja, né? Aí chega e fala assim: olha, vamos lá investir no reino de Deus, ganhar vidas para Jesus. Ah, não, Senhor, eu quero um carrinho, eu quero uma casa, eu quero uma conta, uma poupança gorda. Isso é muito pouco, meu querido. Vamos começar a entender o que Deus tem preparado para o seu povo, o que Deus tem para a sua igreja. Nós precisamos entender que o evangelho não é o que tem se pintado muitas vezes aqui no Brasil. Os Estados Unidos também têm sofrido isso. Teologia da prosperidade vem de lá. Eu tenho certeza que Deus está fazendo algo novo. Deus está abalando o mundo. Deus está abalando os nossos alicerces. Deus está fazendo frutificar e produzir uma igreja verdadeira, uma igreja autêntica, uma igreja que ame ao Senhor verdadeiramente, porque Jesus venceu o mundo. Ele venceu esse sistema não para fazer a gente brincar de carrinho e de boneca. Ele venceu esse sistema para produzir uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja atuante que faz diferença na sociedade. A gente pode entender que as aflições são temporárias porque Ele venceu o mundo. E a gente pode ter bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Porque ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que a gente tombe aqui por causa de perseguição, nós vamos acordar na eternidade e nós vamos poder dizer: valeu a pena. A morte física não é sinônimo de fracasso. Pelo contrário, os grandes homens de Deus tombaram nessa terra, alguns decapitados, outros até mesmo de doenças, porque estavam entre ribeirinhos, estavam entre povos não alcançados pregando o evangelho, missionários que morreram ainda na flor da idade porque estavam dando as suas vidas por amor a Deus para alcançar povos que ainda não haviam ouvido a mensagem do evangelho. Mas o que tem se difundido, não, é que eu tenho que determinar a cura, tenho que determinar isso, tenho que determinar aquilo, tenho que fazer isso e aquilo outro. O que nós precisamos entender é buscar a vontade de Deus. O que a gente precisa aprender é: Senhor, eu estou aqui para me submeter à tua vontade, ao teu querer, porque eu sei que no dia que fechar os meus olhos aqui, vai ser porque foi determinação do Senhor, e eu vou abrir na eternidade, e eu estarei ao lado do meu Senhor, eu estarei por toda a eternidade com Ele. Terceira coisa que eu aprendo com as implicações de que Jesus ter vencido o mundo, é que nós devemos ter paz. Olha o que Jesus diz, no versículo 33, a primeira parte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Às vezes dá vontade, parece até um contrassenso, parece até um contraponto, porque Jesus está falando aqui sobre perseguição, Jesus está dizendo que eles vão ser perseguidos, Jesus está dizendo que eles vão passar por lutas. Olha o que diz aqui, versículo 2 do capítulo 16, nós já estamos no finalzinho do 16, versículo 2: vocês serão expulsos das sinagogas, de fato, virá o tempo quando quem os matar, olha o que ele está dizendo, quando alguém os matar, está dizendo que vão morrer por causa do evangelho. Quando alguém os matar, pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhe dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Aí Jesus vai dizendo várias coisas, das dificuldades, das lutas. Aí quando chega no comecinho do verso 33, ele fala: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Parece até um contrassenso. Eu tenho lhes dito isso para que em mim vocês tenham paz. Aí ele prossegue: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A chave desse texto que Jesus está dizendo é: eu tenho lhes dito isso, não é só para que vocês tenham paz, porque se fosse isso ficaria até esquisito, né? O Senhor me fala de um bocado de tragédia, aí chega aqui e diz que está me dizendo isso para que eu tenha paz. A questão não é a paz, a questão é o que vem antes da palavra paz. Eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. Eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. O que Jesus está dizendo é que em meio às catástrofes, em meio às dificuldades, em meio à perseguição, em meio à tribulação, a gente só pode encontrar paz nele. Tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. Devemos ter paz em Jesus, amados. A gente, quando nós paramos para refletir nessa batalha renhida, na batalha que temos vivido, nesse cristianismo que muitas vezes nós temos levado, a gente precisa refletir: será que eu tenho vivido um cristianismo autêntico? Será que eu tenho vivido um cristianismo verdadeiro? Será que eu tenho feito de fato jus ao nome de cristão? As tribulações
que nós enfrentamos, nós precisamos nos voltar para Jesus e dizer: Senhor, é em Ti que eu quero desfrutar de paz em meio à tribulação, em meio às dificuldades, em meio às lutas. É dessa paz que Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 4, né, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas fazei conhecido diante de Deus os vossos pedidos, as vossas súplicas, como ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Para usufruir dessa paz, precisa descansar em Deus. Para usufruir da paz do versículo 7, do capítulo 4 de Filipenses, é preciso orar e descansar em Deus, como diz no capítulo 6, versículo 6. O que nós precisamos compreender, o que nós precisamos entender, é que em meio à tribulação e em meio às lutas, a gente só vai encontrar paz em Jesus. Nós só vamos encontrar paz em Jesus. Eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Sem Cristo, as pessoas vão se desesperar por conta do Covid-19. Sem Cristo, as pessoas vão se desesperar por conta do cenário político que nós temos vivido. Sem Cristo, pessoas vão dar cabo da própria vida porque estão ficando sem emprego. Sem Cristo, as pessoas vão entrar num surto psicótico, muitos se desesperarão, alguns vão começar a preferir agir pela violência para conseguir as coisas, por conta do desespero, por conta da situação. Mas os que têm Cristo têm paz. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Agora é interessante que a gente precisa entender que o que Jesus está falando é um contexto mais específico ainda, é um contexto de perseguição por causa do Evangelho, é um contexto de perseguição por causa de Cristo, é um contexto de perseguição por conta do amor a Ele e da devoção à Sua palavra. Então a gente precisa compreender que Jesus já venceu o mundo, o sistema corrompido, e a nossa confiança tem que estar nele. A nossa confiança, mais uma vez eu repito, não tem que estar no presidente da República, a nossa confiança não tem que estar no ministro da Saúde, no ministro da Justiça que saiu, nas situações que estão acontecendo em nossa volta. A nossa confiança tem que estar em Deus, porque não foi o Jair Bolsonaro não é o Jair Bolsonaro que vai vencer o sistema corrupto, o marxismo cultural, e muito crente tem colocado a esperança nele para lutar contra a esquerda e toda uma ideologia que tem sido difundida. Eu vou lhe dizer uma coisa: Jesus falou: eu venci o mundo. Foi ele quem venceu, é ele quem vai vencer, é ele quem vai demonstrar isso, a vitória em meio a esse sistema, a esse mundo corrompido. E Deus vai levantar quem Ele quiser, seja o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, seja ministro, seja outros presidentes que serão levantados. Agora, uma coisa eu quero lhe dizer: coloque a sua confiança em Deus e ore pela nação. Vamos colocar nossa confiança em Deus, vamos orar pela nossa nação, vamos descansar nele, porque eu creio que é um processo de tribulação, é um processo de luta, mas é um processo de amadurecimento, para que a gente possa então receber a promessa que o Senhor tem preparado para o seu povo, para que a igreja brasileira seja uma igreja genuína, uma igreja verdadeira, uma igreja autêntica, não de poucos profetas e arautos tentando aos trancos e barrancos pregar o verdadeiro evangelho, mas será, eu creio que será algo disseminado, o verdadeiro evangelho do Senhor. Foco, visão no reino, direcionamento às coisas de Deus, às coisas espirituais, e muitas pessoas se renderão ao Senhor quando o verdadeiro evangelho for disseminado em massa em nossa nação. É o que eu creio, em nome de Jesus. E eu quero finalizar, quero concluir com duas frases. Uma é a frase de J. Blanchard, que diz o seguinte: Jesus não orou para que seu Pai tirasse os cristãos do mundo, mas para que tirasse o mundo dos cristãos. Vou repetir isso. Jesus não orou para que seu Pai tirasse os cristãos do mundo, mas para que tirasse o mundo dos cristãos. E uma frase de John Brown que diz o seguinte: é infinitamente melhor ter o mundo inteiro como inimigo e Deus como amigo, do que ter o mundo inteiro como amigo e Deus como inimigo. Não se renda ao sistema. Não se renda ao sistema corrupto, não se renda a esse motim que muitas vezes tem se formado, né? Eu sou do candidato tal, eu sou do candidato A, do B, do Beltrano de tal, eu não sou a favor, eu sou a favor disso, sou a favor daquilo. Meu amado, vamos nos colocar debaixo da presença do Senhor, vamos orar pela nossa nação, vamos pedir uma coisa: Senhor, cumpra-se a tua vontade. Eu vou dizer uma coisa para você, Natan, ser humano, falho. Eu não consigo ver ainda como as coisas se descortinarão. Eu sei de uma coisa, que Deus tem uma promessa para a nossa nação, e eu sei que ela vai se cumprir.
Agora, existe uma nuvem nebulosa aí nesse meio. Quem será um personagem? Quais serão os personagens que Deus irá usar? Então eu quero dizer uma coisa: não haja cegamente, mas coloque-se debaixo da presença do Senhor e diga: Senhor, eu quero simplesmente orar pela nação. Porque homens são falhos, homens são corruptíveis, mas o Senhor é real, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é justo, e o Senhor usa quem o Senhor quer, como o Senhor quer, para fazer valer a tua vontade. Então vamos nos colocar em humildade e buscar a presença do Senhor, entender o momento que nós estamos vivendo, né? Pode ser que a situação piore, pode ser que as coisas não fiquem boas agora, mas eu sei que lá na frente vai melhorar e vai ser preciso passar por um momento de luta, de tribulação, para que haja maturidade e nós possamos estar firmes, forjados, vestidos com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E então, a gente poder usufruir da vitória do Senhor sobre a nossa nação. Vamos orar? Feche seus olhos onde você está. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, coloco diante de Ti, ó Deus, a Tua igreja, coloco diante de Ti o Teu povo, coloco diante de Ti, ó Deus, a vida de cada um de nós, os irmãos que estão ouvindo, que estão assistindo do seu lar, da sua casa. Deus, é um tempo novo que nós temos vivido no Brasil e o mundo tem vivido dias difíceis. Mas eu sei que o Senhor está nos colocando na prensa. Quando nós voltarmos a nos reunir, quando a igreja voltar às suas atividades normais, muita coisa a gente verá, Senhor. Aqueles que realmente amam a Tua palavra, aqueles que realmente estão engajados, aqueles que realmente querem algo real e verdadeiro com o Senhor. Eu sei que o Senhor tem coisa nova para a nossa nação, eu sei que o Senhor tem coisa nova, eu sei que o Senhor tem coisas preparadas para o Teu povo, para a Tua igreja. Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha levantar os Teus arautos, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que não negociem a fé, que não negociam o Evangelho, ó Deus, que pregam fielmente a Tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus, que em meio a essas lutas, em meio a essas tribulações, nós venhamos nos manter firmes e ter guardado em nosso coração a palavra de Jesus. Eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cabe ao Senhor vencer esse sistema corrupto, e cabe a nós, ó Pai, perseverar em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às adversidades. O que nós te pedimos é força. O que nós te pedimos, ó Deus, são lombos fortes para resistir tudo o que nós enfrentaremos, mas que venhamos estar firmes para que o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, e nós possamos usufruir das bênçãos, das promessas do Senhor para a nossa nação, em nome de Jesus. Amém.